A gente começa falando sobre o otimismo do brasileiro com a situação do país para este novo ano, que caiu para o menor patamar desde a pandemia de Covid-19. De acordo com uma pesquisa de opinião feita pelo Datafolha, apenas 47% da população acredita que os cidadãos terão uma situação econômica melhor em 2025. Os números são acompanhados de uma expectativa de que a inflação vai subir ainda mais, assim como uma crença maior de que haverá enfraquecimento do poder de compra dos salários. Foram realizadas, gente, 2.002 entrevistas em todo o Brasil, distribuídas em 113 municípios. A margem de erro do estudo é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A gente já abre esse debate de hoje, dessa primeira semana do ano de 2025. Jess Peixoto, quero começar com você. Boa tarde para você, Jess. Quero começar falando, gente, sobre esse otimismo. Você acredita, Jess, que o brasileiro não começou o ano muito feliz, muito otimista com a economia? As notícias não têm deixado também, dólar, inflação. O que esperar esse ano de 2025 em relação à economia do Brasil? Boa tarde, pessoal. Uma honra estar com essa bancada tão maravilhosa nesta quinta-feira. E respondendo diretamente, minha querida Paula, eu acho que o brasileiro está pessimista em relação aos rumos que o país está tomando. Não é à toa. O dólar nas alturas, a nossa inflação subindo, a taxa de juros cada vez mais alta, a taxa de endividamento familiar também crescendo. Então, vários são os problemas que nós teremos que enfrentar nos próximos anos. E ele não vê tanta perspectiva de melhora porque quando o diagnóstico é oferecido ao nosso governo federal, o diagnóstico é ignorado. Onde nós vemos isso? Na situação entre os gastos públicos, o corte de gastos. Esse foi um diagnóstico acertado de economistas, do próprio mercado. É muito evidente que é necessário cortar os gastos. E aí vem uma expectativa de que os gastos serão cortados, uma longa discussão sobre isso. E na hora de apresentar um corte de gastos, o que nós recebemos? Mais gastos, isenções que não vão funcionar para corrigir problemas em curso na nossa economia, muita instabilidade política também se desenhando no cenário brasileiro hoje, como nós vemos na situação aí da liberação das emendas, uma briga do STF em relação às casas legislativas como o Senado e a Câmara dos Deputados. Então, no final do dia, o brasileiro vê esse clima de instabilidade e ele se pergunta para onde a nossa economia e a nossa política estão caminhando. E o cenário para este ano, infelizmente, não é positivo. Cabe aqui um arrumar de curso do nosso país e isso não está sendo cuidado. As brigas políticas, a irresponsabilidade em dados momentos, fiscal, tem cobrado muito do Brasil. Os nossos alimentos estão subindo de preço. Então, tudo isso é muito lamentável. Então, o otimismo não está na frente do brasileiro para esse ano de 2025. Pois é, Mônica Rosenberg, o brasileiro não está muito animado para esse ano. Qual que é a sua avaliação, sua opinião em relação a isso? Você acredita que o governo vai ter que mudar o tom um pouco no início desse ano de 2025 para conseguir tentar conter a alta do dólar, os juros, a inflação, isso tudo em meio aí ao corte de gastos que a gente viu que no fim desse ano de 2025 foi polêmico? Pois é, Paula. Boa tarde você que nos acompanha aqui nesse começo de ano na Jovem Pan News. É interessante dizer que quando a gente pensa assim, o brasileiro não está otimista porque, veja bem, olha como o dólar está alto, ou veja bem, olha como outras taxas que estão muito ruins. Na verdade, não é porque o dólar está alto que o brasileiro deixa de estar otimista. É exatamente pelo que você falou, o governo está dando o tom errado. Então, a mesma coisa que faz subir o dólar, o mercado não confiando, é o brasileiro não estando otimista. Na verdade, tudo isso é o mesmo fenômeno. É um governo que passa a mensagem errada, na hora errada, com o tom errado. E atenção, quando eu falo é um governo que está fazendo as coisas erradas, não estou falando só do executivo, tá? Não é só o presidente Lula, é o Congresso Nacional também passando as mensagens erradas e não tem outra forma de resposta da população que hoje está prestando atenção, está aí olhando tanto os indicadores quanto tanto econômicos quanto políticos, né? O que o Congresso Nacional estava discutindo no dia 31 de dezembro, todo mundo viu, as próprias emendas. Esse tipo de coisa é que faz subir o dólar, é que faz cair o otimismo. O brasileiro tão otimista está aí sem otimismo, mas atenção,
É só na economia que o brasileiro não está otimista. Eu li essa pesquisa e, em termos pessoais, em termos de vida pessoal, o brasileiro continua cheio de esperança e acreditando que o ano vai ser melhor. Mas na economia teria que ser muito inocente, muito até irresponsável para achar que, da forma como este governo, Congresso, Executivo e até o Judiciário está lidando com as questões importantes, achar que alguma coisa vai melhorar seria muita inocência mesmo. Pois é, Raquel Galinatti estava observando esses últimos dias, as últimas notícias do fim do ano de 2024, início agora de 2025, e ouvi muito alguns economistas falando da desproporcionalidade em relação ao que o brasileiro tem sentido em relação à economia do Brasil. Ou seja, ele está pessimista demais porque ele quer e não porque as coisas realmente estão difíceis. Tá difícil, mas ele está se colocando num lugar ali de inferioridade, de que está tudo difícil, que está tudo complicado e aí não vai andar nunca. O que você acha? Boa tarde a toda a nossa audiência qualificada, a nossa banca qualificada de comentaristas hoje, um dia especial conduzido somente por mulheres, toda quinta-feira. Eu acredito, Paula, que o brasileiro, ele é pragmático. Ele não tem a sensação ilusória, tentada, ser imposta para o brasileiro através de pesquisas ou através de dados comparativos, se na sua vida, no seu dia a dia, ele não tem o poder aquisitivo de compra. Então, eu acredito que sim, deu um impacto muito grande, significativamente diminuindo o poder aquisitivo, não só em bens servíveis e inservíveis. Eu acredito que o brasileiro hoje, ele também almeja ter um padrão de vida melhor, mas não só falando da classe média, da classe favorecida, que a gente diz, classe média alta, mas principalmente daqueles que trabalham diariamente e têm o seu salário praticamente já designado para pagamento de tributos e impostos, que são todos os brasileiros. Então, eu vejo que o poder aquisitivo diminuiu drasticamente, vem diminuindo ao longo dos anos. A pandemia deu esse impacto imediato. E aí eu vou entrar numa esfera como segurança pública. Apesar de não ser uma pauta da segurança pública, as pessoas em vulnerabilidade social que vivem nas ruas, de uma certa forma, esbarram na segurança pública quando é necessário o acolhimento através das pastas de desenvolvimento social e preservação e proteção dessas pessoas vulneráveis. E muitos daqueles que tinham trabalhos informais ou que eram pequenos empresários, microempresários, perderam toda a sua renda na época da pandemia. E para tentar se reestruturar, nós estamos falando em início de 2025, nós não percebemos a reestruturação econômica das pessoas. Então, eu acredito que essa pesquisa de insatisfação e pessimismo em relação à economia, ela coaduna sim com a realidade nacional. Então, é realidade. Jess Peixoto, eu já vou falar com a Mônica Rosenberg sobre dólar também, mas, Jess, quero saber de você uma coisa. O que o governo deve fazer nesse ano de 2024 para conseguir melhorar esse otimismo, 2025, perdão, para conseguir, ainda estou em 2024, viu, gente? Olha só, espero que as notícias de 2025 sejam melhores. O que o governo precisa fazer nesse ano de 2025, principalmente agora no início, para conseguir melhorar, então, essas notícias tão ruins, tão drásticas envolvendo a economia? Excelente. Eu acho que o primeiro passo é endereçar um corte de gastos eficiente e efetivo que não maqueie uma realidade de profundo endividamento das contas públicas brasileiras. Por que isso importa? Porque no final do dia, a credibilidade internacional, as seguranças das dívidas e dos títulos que nós temos é fundamental para lidar com a nossa credibilidade enquanto nação, para atrair investimentos e para gerar um bônus maior para a nossa economia, um aquecimento maior da nossa economia. Então, o gasto desnorteado e muitas vezes desnecessários, nós vemos gastos em publicidade altíssimos, que são facilmente removíveis, que não têm benefício social algum e que devem ser endereçados. Então, um corte de gastos é fundamental. Um outro ponto que no Brasil a gente precisa endereçar é a questão da insegurança jurídica. Por que eu falo da insegurança jurídica? Porque situações no Brasil dos nossos poderes judiciários em relação às empresas gera uma situação que muitas vezes o investidor lá de fora não vai querer colocar no Brasil
dinheiro porque ele vê um certo risco de instabilidade jurídica. E aqui eu pego a figura do Bill Ackman, que é um dos maiores investidores do mundo, um dos sócios da SpaceX, um dos sócios da Tesla. E ele recentemente criticou o Brasil por conta da decisão que colocava na responsabilidade de multas a serem recebidas por outras empresas, as quais o Elon Musk também era sócio naquela situação ali do X. Então, quando a gente vê essa decisão, que é uma inversão ali do que era esperado e que não está dentro do nosso ordenamento jurídico, que tem a inversão da personalidade jurídica, que tem outros fatores, quando a gente vê esse tipo de decisão, isso gera para o mundo uma sensação de insegurança em relação a investir no nosso país. Então, eu diria, Paula, bem brevemente, que esses são os dois problemas iniciais. Combater a questão dos cortes de gastos, ter um melhor uso do dinheiro público, e o segundo seria combater a nossa insegurança jurídica, que custa muito, que entra no custo Brasil como uma das principais razões, às vezes, de afastar investimentos no nosso país. Paula, por favor. Antes de falar do dólar, eu queria só complementar isso que a Jess muito bem trouxe em relação ao corte de gastos, porque a gente fala de corte de gastos e aí a Jess falou aqui gastar melhor, né? Entender onde está sendo gasto o nosso dinheiro, mas quando nós falamos de corte de gastos, tem um outro lado, não só esse lado da austeridade, da gestão, que são importantíssimos, mas tem também um lado de combate à inflação, porque tem duas formas de você segurar a inflação. Uma delas é com a taxa de juros, então você sobe juros e aí as pessoas gastam menos, então esfria a economia. E a outra forma é justamente você enxugando o dinheiro que está circulando na economia, reduzindo o gasto governamental. Porque quando o governo está gastando aí desenfreadamente e de forma muito errada, como é hoje, ele mantém a economia aquecida. E não tem jeito para segurar a inflação, tem que esfriar. É igual o paciente com febre, tem que esfriar. Então, ficar achando que nós vamos subir juros e que com isso vai controlar a inflação, se não esfriar a economia, não vai resolver. O corte de gastos viria justamente nesse sentido. Precisa cortar gastos para dar uma esfriada e assim ter alguma chance da gente evitar uma retomada de um processo inflacionário. E não foi essa a narrativa do governo no fim do ano passado, fim de 2024, Raquel Galinatti. Exatamente. O governo ele precisa assumir a sua responsabilidade e não terceirizar e delegar a culpa a ou B, ou até mesmo falar que investidores, fracassos do governo em que investidores externos não estão tendo o sucesso adequado pela alta do dólar e cortar pela própria carne. Como a Jess diz, como a Mônica diz, é cortar real o corte de gastos do serviço público no que tange a gastos que não têm fiscalização, a falta de transparência nesses gastos, o mau uso do dinheiro público. A partir do momento em que tivermos uma adequação na eficiência na utilização de recursos públicos, a gente vai ter, sim, uma melhora significativa com a economia. O que a gente percebe é muita fala, é muita terceirização de responsabilidade e não assumindo para o próprio peito a incompetência na gestão de gastos.